Vamos começar o culto com uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo teu cuidado durante o caminhar de uma semana. Te agradecemos com a família que leva o teu nome, Senhor, para este momento de louvor, para este momento de adoração. Senhor Deus, queremos elevar as nossas vozes diante da tua presença e te adorar, ó Deus, através dos nossos cânticos. Queremos te adorar através das nossas orações, queremos te adorar através dos nossos pensamentos. Por isso, ó Deus, toca as nossas vidas para que sejam vidas santas na tua presença. Esta é a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Eu vejo uma pequena nuvem
do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. De novo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
manifesto teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ensina-me a amar, mesmo quando o sol a ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar e sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a amar, quando o sol a ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão, e que eu possa ter mais sede
de te conhecer melhor. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar e sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
Hoje é dia de Santa Ceia. Próxima música, vamos lembrar como que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Partido por ti, traz salvação e dá a paz. Toma e come, e quando fizeres, paz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá a paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Pastor, levanta uma oração pra gente, por favor. Pastor Jorge.
Bom dia. Ohayou gozaimasu. Não, depois. Eu queria começar, antes da ministração da palavra, né? Eu tenho falado que o culto é momento de nós também compartilharmos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, né? Culto é uma coisa dinâmica, né? E o culto, na verdade, é aquilo que a gente traz da vida, em gratidão a Deus também. Então, muitas vezes nós entramos no culto e ficamos assentados, participando do louvor e ouvindo a mensagem, mas culto é participação também da parte do povo de Deus, tá? Eu queria deixar esse momento, eu queria começar com agradecimentos. Você tem uma gratidão, alguma coisa que Deus fez na sua vida? Você pode vir aqui compartilhar com a igreja, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Deus fez na sua vida. Pedidos não são pedidos, não. Eu quero começar com gratidão. Nós vamos chegar para os pedidos de oração também, mas hoje eu queria começar com gratidão. Você tem alguma gratidão a Deus? Alguma coisa que Deus abençoou a sua vida e fez de uma maneira muito especial também? Eu queria ver então a participação de vocês também. Tem alguém que gostaria de agradecer? Geralmente nós começamos com pedido de oração, né? Então hoje eu queria começar com gratidão. Não tem ninguém? Tá. Quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de ter conhecido vocês, conhecido a igreja, e eu compartilhei, acho que foi 2 meses atrás, compartilhei que eu tenho esperado uma resposta do Senhor. Esse ano eu tenho cooperado com a igreja aqui de Campinas e também com a igreja de Jaçanã, 2 igrejas que o concílio me designou, que estavam sem pastor, e eles pediram para mim estar cooperando com essa igreja. Eu tenho uma gratidão especial pela igreja de Campinas, pela maneira como vocês me acolheram, uma maneira muito carinhosa, alegre, né? Gostaria de estar agradecendo realmente. E esse mês de julho, tá? Eu tenho que dar resposta para o concílio, tá? O concílio também. E isso, eu tinha 2 metas, né? Para que a partir do ano de 2015 eu vou estar assumindo uma igreja em tempo integral, tá? E não mais como cooperador, mas como pastor titular, eu vou estar assumindo uma igreja a partir de 2015. Então eram 2 coisas que tinham em meta, né? Então até agora em julho, que na verdade o concílio, né? A comissão designadora, ele já está, até julho, já está formando já os pastores para ver quais igrejas eles vão estar o ano que vem, quando se houver mudanças, se houver novos pastores, né? Então, isso foi, desde o início, foi minha constante oração, para que Deus me mostrasse aonde eu estaria, Deus estaria me colocando. Então, essa oração era que, não que assim, não, o concílio me mandou, o concílio falou, não, lá precisa não, mas que Deus estivesse falando com você, Jorge, que você estivesse falando especialmente com você, aonde Deus quer que você sirva, tá? E eu tenho uma gratidão muito especial pela igreja de Campinas também, pela maneira como eu pude conhecer vocês, ainda que meio que superficial, ainda não conheço, né? A maioria de vocês, às vezes eu confundo os nomes, né? Também, eu troco os nomes às vezes, né? Mas eu quero agradecer esse carinho, o rosto de vocês, a alegria de vocês, né? E o grupo japonês que, né, toda vez que vem de manhã, vem me cumprimentar com um abraço, com um sorriso muito grande, né? Eu gosto muito disso, né? É gostoso mesmo, né? Então eu quero realmente estar agradecendo. E nesse mês eu estou em oração, e Deus já começou a falar algumas coisas comigo, mas até o final desse mês, então meados talvez desse mês, eu terei uma resposta primeiro do Senhor, e também para o concílio, para a igreja que eu estarei servindo a partir do ano que vem.
Alguém mais tem algum compartilhamento? Opa, agora, Sérgio. Ser o segundo é mais fácil, pastor. Sempre existem motivos para agradecer a Deus, mas eu sou grato a Deus por duas coisas, que uma tão recente e outra que está acontecendo. Primeiro é a escada. Eu acho que muitos estão usando a escadaria nova. Eu fiquei pensando bem, por que eu fiquei responsável pela escada? Não sei. Eu não sou engenheiro, eu sou administrador, não entendo nada de construção. O que eu tinha na mão era um desenho que o filho do pastor Jorge projetou, uma lista de materiais e um monte de problemas para tentar resolver. Mas graças a Deus foi andando, o tempo foi caminhando, quebramos a escada velha, ficou um buraco e falei, nossa, como é que a gente vai resolver esse problema dos degraus, né? Porque a intenção, o objetivo principal era construir a escada com degraus que facilitassem a subida de pessoas idosas com menor esforço, né? Ouvi algumas pessoas de idade, ouvi jovens falando, nossa, ficou bom para subir, né? Então, mas eu sou grato a Deus por isso, né? Vocês não imaginam quantas vezes eu pedi para Deus abençoar os pedreiros, né? Para poder fazer um bom trabalho. E quanto mais eu orava pelos pedreiros, mais problemas nasciam nessa escada aqui, né? Um pedreiro foi demitido porque não estava fazendo um bom trabalho. O segundo começou a tentar resolver o problema, mas graças a Deus terminamos a escada, né? Puxa, dou graças a Deus por isso, né? E uma segunda coisa que eu quero agradecer a Deus é pela oportunidade de estar sendo um instrutor de informática para a terceira idade, né? Temos um curso às segundas-feiras e cadê a Kimie? Kimie está lá, ela tem colaborado bastante. A irmã do Juliano, da Miriam, a mãe, né, de Juliano e da Miriam, Hatsumi, tem nos ajudado bastante, né? Isso tem tornado o trabalho. Mas Deus tem colocado situações esquisitas para mim, né? São pessoas diferentes, de idades, quer dizer, mais ou menos na mesma faixa de idade, né? São todos idosos, igual eu. Só que a velocidade de aprendizado é muito diferente de pessoa para pessoa. E tem sido uma boa oportunidade para mim exercitar paciência, né? Paciência, né? E fiquei muito grato a Deus quando várias pessoas chegaram até a mim, a Kimia também, e disseram, nossa, como vocês têm paciência para ensinar, né? Mas tudo isso é uma providência de Deus, uma coisa que vem de Deus, né? Na verdade, eu tenho um pavio muito curto, né? Então, mas Deus tem me dado, assim, disposição para estar ensinando, encarando situações diferentes, né? Por isso sou muito grato a Deus pela oportunidade de ser moldado por Deus. Obrigado. Dentro de gratidão também, quero agradecer a cirurgia da Carol também. Carol está aqui, e ela passou por uma cirurgia, está em recuperação para ver como é que está indo, mas agradecer. E um pedido de oração, eu quero orar pelo seu Kikuchi. Amanhã ele vai estar passando por uma cirurgia, tá? Então eu gostaria que ele viesse aqui à frente. Nós vamos orar como igreja pelo seu Kikuchi. Uma cirurgia, retirada de pedra na vesícula, tá? Eu queria estar orando, como igreja, estar orando por ele, né? Nós vamos invocar a bênção de Deus, como igreja, sobre a vida dele, sobre o hospital, sobre o médico que vai estar fazendo cirurgia, anestesista, sobre todo esse processo, né? Nós vamos estar colocando, porque nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos, né?
tem tomado conta do seu Kikuchi até aqui, e nós queremos colocar a nossa mão, abençoando a vida, abençoando essa cirurgia também, e pedindo realmente que Deus esteja recuperando desse problema que ele está passando e que ele vai ter que passar por uma cirurgia amanhã. Kikuchi quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos ficar de pé, vamos colocar. Coloque a sua mão à frente aqui, abençoando a vida do seu Kikuchi. Vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas mãos, porque o Senhor nos ensinou, Pai. Se tem alguém enfermo no meio de vós, ore. E a oração da igreja, a oração desses irmãos também, ó Pai, Senhor, vai realmente trazer a bênção também na vida daquele que está enfermo, Pai. Nós colocamos a nossa mão, Pai, que a tua mão sobre a vida do seu Kikuchi também, Pai, sobre essa cirurgia de amanhã também, Senhor. Tu sabes, Senhor, as dificuldades que o seu Kikuchi está passando, o teu filho está passando, Senhor, mas neste momento nós o colocamos inteiramente nas tuas mãos, entregamos a vida dele, a cirurgia que vai estar sendo ocorrendo amanhã, Pai, Pai, que sabemos e temos realmente a certeza de que estará sob o teu controle também, Pai, na vida, nas mãos dos médicos, no hospital, Senhor, em toda a instrumentação, tudo que estará sendo usado também, Pai, são bênçãos que o Senhor tem preparado também, ó Pai. Senhor, Pai, purifica todas estas coisas também, Pai, para que realmente essa cirurgia que seja recebida pelo seu Kikuchi também, ó Pai, venha, Pai, do Senhor a ele também, ó Pai. Nós queremos, como igreja também, abençoar essa vida, Pai, e pedir os teus cuidados especiais nessa cirurgia também. Nós oramos, ó Pai, para que a sua recuperação seja completa também, ó Pai. Nós pedimos e oramos, ó Pai, confiando realmente, Pai, na tua providência, Senhor, e nas tuas bênçãos dessa cirurgia também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. O médico falou que a cirurgia pedra da vesícula é simples, mas como já uns 8 anos atrás tirei tudo intestino grosso, 80 centímetros, então não tenho mais. Então o médico falou que só foi cortado assim, já vai cortar aqui para examinar tudo. Diz que costuma colar bastante, então você vai abrir assim para examinar. Então já é um pouquinho mais complicado, né? Mais enfiando Queria. A palavra que o Senhor me deu para compartilhar com a igreja no dia de hoje, eu vou explanar a palavra desde o livro de Gênesis ao Apocalipse hoje, tá? Mas não fiquem preocupados não, tá, ok? Como é que Deus reparte a sua vida, a sua presença com as pessoas? Uma das coisas, né? Nós temos aquela, muitas vezes, sensação de que nós estamos sozinhos, né? Quando que Deus está comigo? Será que Deus está aqui no nosso meio? Será que quando eu estou lá fora, estou trabalhando, estou em casa, enfrentando dificuldades, ou eu vou passar por uma cirurgia, alguma coisa assim, será que a presença de Deus está comigo? Qual que é a certeza que eu tenho, ou a incerteza que eu tenho da presença de Deus? E é isso que eu quero trazer nessa manhã, quando é que Deus está realmente presente? Onde é que Deus está presente?
desde o livro de Gênesis, né? Esse era realmente o amor de Deus querendo ser repartido para cada um de nós, né? Então nós estamos cantando aquela música da ceia, né? Este é meu corpo, este é meu sangue, né? Quando você fizer isso, quando você estiver participando da ceia, faça em amor por mim, porque Deus nos amou tanto, tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano maravilhoso de Deus, né? Quando o homem lá no paraíso, lá na criação, ele pecou, ele fez tudo conforme Deus havia falado para que ele não fizesse, né? Desobedeceu a Deus. Deus podia ter ficado tão triste, né? E falar assim, acho que eu vou desistir de tudo que eu fiz, da criação. Mas ele não fez isso. Ele providenciou a salvação. E além disso, ele falou assim, eu vou repartir ainda, tudo aquilo que eu tenho, eu vou repartir para as pessoas. Eu vou repartir para aqueles que realmente se voltarem a mim, se pertencerem a mim. Eu vou repartir tudo isso que eu tenho. Todas as bênçãos que eu tenho, eu vou repartir. Tá? É isso que eu quero passar para vocês nessa manhã. Como é que Deus reparte as suas bênçãos com cada um de nós? E principalmente a sua presença. Tá? Então, uma ideia, a principal ideia, onde Deus está? Onde estão as pessoas? Onde você está? Deus está presente. Muitas vezes a gente não sente essa presença de Deus. Por que isso acontece? Então, uma das coisas que a palavra de Deus fala, né, que é o processo de Deus em repartir a sua vida e presença com as pessoas. Deus está onde as pessoas estão. Tá? E muitas vezes a gente faz as pessoas, né, com medo da falta da presença de Deus, anda com amuletos, anda com uma cruz, anda com uma Bíblia debaixo do braço, assim, né, achando que Deus está presente ali na Bíblia, ou Deus está presente num crucifixo, ou Deus está presente num santinho. As pessoas andam com isso e falam assim, por quê? Porque acham que a presença de Deus está. Ou passa diante de uma igreja, passa diante da igreja e faz o sinal da cruz, porque ali está a presença de Deus. Mas onde é que Deus está, realmente? O que a palavra de Deus fala a respeito da presença de Deus? Primeira coisa, então, nós começamos a falar sobre... Então, eu gostaria que você estivesse afiado aí com uma Bíblia, né? A Bíblia, alguns andam com a Bíblia digital, né? Ainda não acostumei com essa ideia, mas eu gosto de folhear a Bíblia, né? Tá? E na Bíblia digital, lá você digita lá o livro que está sendo falado, lá você digita, já aparece, né? Na Bíblia não, você tem que procurar, né? Aí você passa meio sufoco, fala que o pastor está falando no Velho ou Novo Testamento, né? Mas é bom a gente aprender a manejar a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, eu vou começar desde o Gênesis e eu vou até o Apocalipse. A primeira fase de se repartir a sua vida e a presença com as pessoas aqui, ela começa a primeira fase no paraíso. O paraíso é o lugar, tá, de pleno relacionamento entre o Criador e a criatura, entre Deus e as pessoas. Primeira coisa que Deus quer repartir sua presença com as pessoas é isso. Interessante, no paraíso, quando Deus criou o Jardim do Éden, criou ali o local realmente adequado para o homem. Então Deus, depois de fazer toda a criação, também criou os animais, fez o homem, criou o homem e a mulher, e Deus tinha o prazer de todo dia, na viração do dia, fala no livro de Gênesis, de conversar com o homem e com a mulher. Todo dia, no final do dia, chegava lá, sentava junto com Adão e Eva e começava a conversar. Talvez, se fosse o grupo japonês, seria lá tomar banchá, tomar um okashi, comer uma coisa gostosa e conversar, ter aquele prazer de conversar. Então, Deus tinha o prazer de estar conversando com Adão e Eva todo dia. Na viração do dia. Adão, como é que foi o seu dia hoje? O que você descobriu de novo? Aí ele compartilhava. Ele compartilhava com Deus as coisas que ele fazia, ele descobriu. Tá? E que prazer, por isso que fala que a nossa comunhão com Deus é diária. A nossa comunhão com Deus é diária. Porque Deus quer repartir a sua vida com as pessoas, a sua presença com as pessoas.
E às vezes saímos tão ocupados, tão cheios de coisa para fazer, que nós não temos tempo nem de conversar com Deus. E Deus está esperando ali. Deus está lá, está esperando você, mas nada, você não chega. Para se sentar com Ele, para conversar com Ele. Deus tem o prazer disso. Desde do Éden, desde o jardim do Éden, Deus tinha o prazer de fazer isso com as pessoas. E Deus ainda hoje tem o prazer de fazer isso. Mas onde está? As pessoas estão tão ocupadas. Senhor, eu estou indo, já te acordei atrasado, estou indo já, estou cheio de serviço hoje, cheio de coisa para resolver. E você sai sem conversar com Deus, sem falar com Ele. E volta cansado do serviço, chega em casa, toma um banho, come um lanche ou janta, assiste o noticiário, assiste o Jogo do Brasil, depois vai dormir. Está tão cansado que você não aguenta mais. Então é assim que nós vivemos o nosso dia a dia. Onde está Deus? Deus tem o prazer. No paraíso, Gênesis 1, 26 e 27. Nós vamos ler algumas passagens só para vocês verem. Gênesis tem aqui. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Ele falou assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou parecido com Ele. Deus nos criou a imagem de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Projetem bem esse versículo. Tá? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Tá? Projeta isso. Então lá no paraíso é isso. Deus tinha o prazer. E Deus colocou o homem ali para governar, para administrar a criação de Deus. Então foi isso que Deus fez. Então Deus tinha o prazer de repartir tudo aquilo que Ele mais amava, tudo aquilo que Ele realmente fez com todo o prazer. Diz que é muito bom. Toda a criação, te falou, é muito bom. Deus tinha um prazer. Então Ele repartiu e colocou o homem para administrar a sua criação. Repartir as coisas boas de Deus. Deus colocou para nós podermos administrar as coisas de Deus. É isso que Deus fez. Repartir conosco. E principalmente a sua presença. Deus tem o prazer de estar com você todo dia. Deus tem o prazer de estar com você todo dia. Chegou um dia... que lá no capítulo 3, entrando no capítulo 3, em que Deus chegou no dia e foi procurar o homem. E naquele local que sempre encontrava o homem e a mulher, ele não estava. Ele não estava. E Deus começou a chamar, falou assim: Adão, Eva, onde vocês estão? Onde vocês estão? Ah, Senhor. Aí eles aparecem assim meio envergonhados, meio assustados, e falou assim: é que a gente estava nu. E a gente ficou envergonhado. Interessante isso. A gente estava nu e a gente ficou envergonhado. Todo dia Deus tinha um prazer, mas naquele dia, é como uma criança, que eu falo sempre, uma criança que aprontou o dia inteiro. E a mãe fala: quando seu pai voltar, eu vou contar para ele. Aí todo dia, aquele filho chega lá, já sabe o barulho do motor do carro, já sabe que é o pai que está chegando, e ele está nas portas esperando o pai chegar para dar um abraço nele, para contar as coisas que aconteceram naquele dia. Mas naquele dia, quando a mãe falou: eu vou contar para o seu pai, ele ficou escondido. Ele ficou escondido. Aí o pai chega assim para esperar o abraço do filho. Quando entra dentro de casa, cadê o filho? O filho está escondido, com medo que o pai vai dar uma bronca nele. Então, às vezes foi isso que aconteceu. Lá no paraíso, lá no paraíso foi uma coisa que o primeiro contato que Deus de repartir essa presença era que todo dia Deus tinha o prazer de estar com o homem, de estar com o homem e a mulher.
Tá? E olha só, versículo 8 que eu falei para vocês, 3:8, de Gênesis 3:8, ele fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Tá? Então, eu ouço isso muitas vezes, né? Quando a gente está muito ocupado, a gente não tem tempo de falar com Deus, a gente não tem tempo de repartir, de compartilhar com Deus as coisas da nossa vida. Deus muitas vezes está perguntando para você, está perguntando para mim: onde está você? Eu vim te procurar, mas eu não te encontrei. Onde está você? Onde está você? Segundo, nós vamos ver o segundo processo, tá, de Deus repartir a sua vida e presença com as pessoas, é o tabernáculo. Tabernáculo no deserto, né? Então, Êxodo capítulo 19, 1-6. É o segundo livro da Bíblia, capítulo 19, 1-6. Ele fala assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Se você for lendo o livro de Êxodo, vai chegar um momento que aqui Deus fazendo essa aliança com o povo de Israel, vocês serão povo para mim, vocês são um reino de sacerdotes, eu escolhi, eu chamei vocês. E hoje nós estamos estudando no livro de Coríntios, que fala que ele pagou um alto preço por cada um de nós, para nós pertencermos a ele. Deus tem um prazer de ter você, Deus tem um prazer de compartilhar as suas bênçãos com você, a sua presença com você. E ele faz isso chamando você, ele faz isso escolhendo você, ele faz isso salvando você. Então, o segundo processo é o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Tá? O tabernáculo, se você for continuando lendo o livro de Êxodo, vocês vão ver que Deus fala para construir um tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda móvel. Era uma tenda móvel que acompanhava o povo de Deus na sua caminhada pelo deserto. Durante os 40 anos, depois que eles saíram do Egito, Moisés e o povo saíram do Egito, durante 40 anos, Deus falou para construir esse tabernáculo. O tabernáculo significava a presença de Deus no meio do povo. Então era assim, quando eles caminhavam, então o tabernáculo era desmontado, era uma tenda móvel. Eles desmontavam, tinha todo, como Deus falou que devia ser construído, eles construíram esse tabernáculo. E eles carregavam o tabernáculo ia na frente, a presença de Deus sempre ia na frente do povo. Ia caminhando, o tabernáculo ia na frente. E quando Deus falava para parar, fazer acampamento, então primeiro montava o tabernáculo. Primeiro a presença de Deus. Depois de montado o tabernáculo, era montado todas as tendas ao redor, o acampamento era montado ao redor do tabernáculo. Ao redor do tabernáculo. Essa é a ideia das cidades do interior. As cidades do interior, vocês podem ver que eles são construídos em volta de uma igreja. Primeiro tem a igreja matriz, que eles fazem, depois eles constroem as suas moradias ao redor da igreja. É mais ou menos essa a ideia. Tá?
Então, só que tinha, guardem isso, tenda móvel, não é fixa, é móvel. Então, Deus ia na frente e o acampamento era montado ao redor. Tá? A nossa vida é assim também. Deus vai à frente. Deus vai à frente do seu trabalho. Deus já está à frente das suas necessidades. Deus já está à frente quando você vai fazer uma cirurgia. Deus já está adiante de você. E quando Deus fala assim, para aqui, aí o povo arma o acampamento. Você deve armar a sua vida diante da presença de Deus. Deus está ali, você arma a sua vida ao derredor na presença de Deus. É isso que significa o tabernáculo. Presença de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Tá? Então, guardem bem isso. Segundo, primeiro é o paraíso, depois vem o tabernáculo, e isso aqui vai contando a história. Aí o terceiro tempo, a terceira fase é o templo. Templo. Olha só o templo, interessante, né? Essa é a figura, ali tem o templo fica naquela parte mais alta, desculpa, não está dando para enxergar aqui, mas eu vou ler aqui, a parte mais alta ali, da cidade de Jerusalém, tá? Na cidade, aquela construção mais alta é o templo. Tá? Então o primeiro templo que foi construído foi o templo de Salomão, o templo de Salomão. Tá? Então o templo foi ideia de Davi. Então na idade dos reis, no tempo dos reis, nós vemos então que Davi era um homem de guerra, era um homem conquistador, era um homem de sucesso. A vida do povo de Israel foi tão próspera, tanto espiritualmente como em riquezas também. Tá? Ele foi reconhecido por outras nações pelo seu poder. Porque Deus estava com Davi, Deus estava com aquele, que Davi ele falou assim, poxa, eu já construí meu palácio, já construí, eu tenho meu palácio de luxo, eu tenho todas as coisas boas no meu palácio, tem todo o luxo, e eu quero construir agora uma casa para Deus. Deus mora nessa tendinha aqui, Deus está na tendinha aqui, eu quero construir uma casa para Ele, eu quero construir. Interessante que Davi chegou para Deus chegou para Davi e falou assim, Davi falou assim, quando é que eu pedi para você construir uma casa para mim? 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 1 a 15. Capítulo 17, versículos 1 a 15. É a primeira. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse o profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você quem vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morada em nenhuma casa, desde um dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de tenda para outra, e de tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo.
também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. E é ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. O templo foi ideia de Davi. Foi executada por Salomão, seu filho, e aceita por Deus. Não constava no projeto original de Deus. Não constava no projeto. O tabernáculo, sim. O templo, não. Vocês vão estranhar isso. Tá? Mas serviu de base para a promessa de um dos descendentes de Davi construir para Deus uma casa eterna. Aqui tem uma continuação aqui. Diz que um dos descendentes de Davi construiria para Deus uma casa eterna. Isso era a vontade de Deus. Então, esse templo aqui, ela não existe mais. O templo não existe mais. Esse templo foi destruído. Na época de Jesus ainda tinha o templo também, que foi... E depois, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus havia falado, não sobrou pedra sobre pedra. Por quê? Porque as paredes eram de ouro, de metal precioso. Então eles derrubaram todas as pedras, eles derreteram ali para tirar todo o metal precioso, e não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia falado. Esse templo não existe mais. Não existe mais. Se fosse uma ideia de Deus, se fosse uma coisa que Deus estaria... mas e o tabernáculo? E o tabernáculo? Aí então nós vamos ver a quarta fase, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele olha só, ele tabernaculou entre nós. Ele fez presença, morada entre nós. É isso que significa tabernaculou entre nós. Essa é a palavra lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Você pode ver lá nessa palavra de vocês, essa palavra aqui, que ele fala que morou entre nós, essa palavra no original é tabernaculou. A mesma tabernaculou entre nós. Então, um dos descendentes de Davi ia construir a casa eterna. E esse descendente de Davi é Jesus Cristo. João, agora abram no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viveu entre nós, ele morou entre nós, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. O que é esse da encarnação de Jesus, aquilo que não é o templo? Então, Deus não tem endereço fixo. Deus está em todo lugar. Deus, através de Jesus Cristo, Ele tabernaculou entre nós. Aonde estão as pessoas, Ele está. Se você sair aqui do culto, se você está lá fora, Deus está lá. Se você está trabalhando, Deus está com você. Porque Jesus, Ele fez morada. Ele fez morada.
E alguém que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vem e faz habitação na sua vida. Você sabia disso? Ele vem fazer a habitação, ele vem tabernacular na sua vida. E você então carrega consigo a presença de Jesus. Onde você está, Jesus está com você, porque ele fez morada na sua vida. Já pensou nisso? Ah não, Jesus está lá naquele templo, naquela igreja ali. Aquela assim, igreja santificada, Deus está ali. Essa ideia de templo fixo, essa ideia que o ser humano tem de que Deus está em locais sagrados, lugares consagrados. Não, Deus está lá em Israel, lá sim. Então muitos vão lá em Israel, então vai lá nesses lugares santos, e falam, agora sim eu senti a presença de Deus. Se batizam de novo, fazem de novo um batismo, ou tem aquelas pessoas que trazem o mármore lá de Israel, as pedras lá de Israel, porque diz que lá que está a presença de Deus, e constrói seus templos aqui, constrói seus templos em vários lugares, como se ali fosse o local da presença de Deus. Onde está Deus? Deus, se você o aceitou como seu Senhor e Salvador, Ele mora em você. Ele fez habitação na sua vida. Ele fez habitação na sua vida. Essa ideia do templo fixo não é ideia de Deus. Não é ideia de Deus. A ideia é do templo móvel. É da morada eterna de Deus que Ele faz. E repartir as suas bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais, para aquele que Deus fez habitação, Deus já repartiu. E nos chamou de filhos. Toda a herança dos céus, toda a herança já nos foi dado. Toda a herança dos céus já nos foi dada. Como é que é isso? Aquela ideia ainda, falar assim, não, em tal igreja sim, ali está, Deus está. Não. Deus está em você, se você já o aceitou, se você já é filho de Deus, já aceitou como Senhor e Salvador, Deus está em você. Aonde você vai, Deus está com você. Dificuldade que você estiver passando, Deus está em você, Deus está com você. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, Deus está com você. Ele vai te advertir, o Espírito Santo de Deus vai estar. É isso que Deus quer repartir, a sua presença entre nós. Então tira essa ideia da sua cabeça. Não, eu vou naquela igreja, ali sim, ali está a presença de Deus. Tá? É a ideia do templo ainda. Ainda tem muitos que pensam com a ideia do templo, o templo fixo. Não, Deus está ali. Tá? E nós temos a quinta fase, então, de Deus repartir, que é a igreja. Igreja, pastor, você tem certeza disso? Igreja. A gente são tão falida, tão desacreditada no dia de hoje. É igreja mesmo? É igreja. Essa é a ideia de Deus. Deus sonhou isso, não foi no dia de Pentecostes. Já no começo, já Deus havia sonhado com a igreja. De fazer um povo exclusivo teu. Foi desde o início, desde a época de Abraão, Deus sonhou com a igreja. Então ele fala, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Presença de Cristo no mundo. A igreja é a casa eterna prometida por Deus a Davi. É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Olha só. Ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Um é o pé, outro é a mão, outro é o ouvido. Deus distribui os dons dentro da igreja. Pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa, tivesse o mesmo dom? Seria muita briga, Agora, como Deus, Ele é sábio. Ele distribui os dons como lhe apraz. Porque o corpo de Cristo, Ele é completo. Pensou? O corpo de Cristo, se só as mãos que mexem, só as mãos, seria um corpo estranho.
Não, Deus diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, não é o pastor que é o cabeça, é Cristo é o cabeça da igreja. Ele que comanda. Mas pastor, o que é então? Quem que é o pastor talvez o pastor seja, uma vez eu ouvi assim, talvez o pastor seja o pescoço desse corpo, que faz a ligação entre o cabeça e os membros, né? Faz a ligação. Talvez ele seja o pescoço. Eu ouvi uma vez isso, achei, pode ser o pescoço, né? Interessante, mas ele não é o cabeça. Tem muitos lugares, muitas igrejas que falam assim, quem que é o pastor? O pastor é o cabeça da igreja. Pastor não é o cabeça da igreja. Então nós temos aqui, a igreja é o corpo de Cristo, presença de Cristo no mundo, é presença viva de Cristo. A igreja é a casa eterna prometida por Deus a Davi. João capítulo 2, nesse mesmo capítulo de João, capítulo 2, nós temos, falando 19 a 21. Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. 3 dias. Foi o tempo da ressurreição. Foi o tempo que Jesus levantou da morte, e depois, no dia de Pentecostes, ele levantou aqueles discípulos que ficaram escondidos, ficaram com medo de serem perseguidos e mortos, e levantou com o poder do Espírito Santo e começou a igreja. A igreja é o corpo de Cristo vivo neste mundo. Olha só como é que Deus fez as coisas. Esse é o modo de repartir. Então a igreja é o meio em qual Jesus ele promete. Mas fala assim, tem pessoas tão complicadas na igreja, às vezes é difícil, né? Sim, tem. É isso mesmo. E Deus está ali com todo prazer. E Deus age no meio da igreja. Muitas vezes nós não recebemos bênçãos porque a igreja não está orando. A igreja não está entronizada na coisa. Porque Deus quer ouvir a voz da igreja. Deus quer ouvir a voz de todo o corpo, o seu corpo funcionando, orando e buscando realmente um propósito muito firme para fazer a vontade dele. E a última fase que Deus espera, está ali no livro de Apocalipse, que é o céu. Alguém almeja o céu? Ah, pastor, aqui está tão bom, a vida aqui está tão boa. Alguém almeja o céu? E a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros aqui neste mundo. Os filhos de Deus não pertencem mais a este mundo, não pertencem mais ao modo de vida daqui, mas nós somos corpo de Cristo. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aonde que vamos celebrar? É onde vamos receber todas as bênçãos. Aonde vamos ter comunhão completa com Deus, comunhão íntima com Deus? No céu. No céu. Apocalipse capítulo 21, versículos, não vou ler todo, mas capítulo 21. Vai lá no final da Bíblia. João, o apóstolo João, ele teve essa visão. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Aqueles que estavam assentados no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O céu é a retomada definitiva da plena comunhão entre Deus e as pessoas. Deus já nos repartiu toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo aquilo que lhe pertence, diz que os seus filhos vão herdar toda a sorte de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos que Deus tem, toda a herança de Deus será repartida conosco. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é morar com Deus? Tá todos os dias na presença de Deus? É isso que foi perdido lá no paraíso. É isso que Deus está conquistando na sua vida. Porque de novo Ele vai trazer você. Então, Deus diz que vai estar fazendo para você novas todas as coisas. É isso que Deus está fazendo para nós. Deus está aqui. Deus está. Se você já o aceitou como seu Senhor e Salvador, a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele está em você. Ele fez habitação na sua vida. Você é povo de Deus, faz parte do povo de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo que Deus colocou aqui neste mundo. E Deus quer usar a sua vida para refletir a imagem de Deus. Toda vez que uma pessoa, ele se converte, ele se volta para Deus, através de Jesus Cristo, aceita como seu Senhor e Salvador, ele recebe vida eterna. Essa vida eterna vai te levar para o céu. E fala assim, mas eu sou tão imperfeito. O que Deus faz? Quando começa esse processo, quando você se volta para Deus, Ele transforma você a sua imagem e semelhança. Você sabia disso? Parecido com Deus. Por isso que Deus às vezes dói. A vida cristã não é um mar de rosas. Agora é só bênção. Quando você começa a enfrentar as dificuldades, você vê as coisas, pode ver, é Deus moldando a sua vida, para que você fique cada vez mais parecido com Jesus. Você foi feito à imagem. Então, aquele Deus está restaurando em nós a sua imagem e semelhança que foi perdida pelo pecado. E o céu vai ser a retomada disso. Então, é isso que Deus está fazendo. Se você está passando por coisas difíceis, coisas incompreensíveis, saiba que Deus está transformando a sua vida. Deus está transformando a sua vida. Nada acontece aos seus filhos por acaso. Nada acontece com seus filhos por acaso. Nada acontece à sua igreja por acaso. Deus está moldando a cada um de nós. Ele vai fazer isso até o final da nossa vida, até o nosso encontro com o Senhor no céu. E Ele chegará, e nós vamos ouvir aquela palavra, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus está esperando você. Deus está esperando por mim, por cada um de nós. É assim que Deus quer repartir. Tira essa ideia da sua cabeça. Deus só está ali, Deus só está aqui naquele lugar. Não, Deus está aqui. Onde estão seus filhos? Onde estão aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador? Onde Deus fez habitação. Onde você está, Deus está. Você é o povo de Deus. Se você saiu lá fora, você representa a Deus. Sabia disso? Deus está com você. Tá? Então, vamos realmente ter esse momento, de entendermos realmente, muitas vezes, essa pergunta, você saiba responder, onde está Deus? Espero que você consiga responder essa pergunta. E possa caminhar com Ele todo dia, sabendo que Ele está com você. Na tristeza, na alegria,
na doença, na saúde, né? No seu trabalho, nos seus estudos. Deus está em todo lugar com você. Que Deus tem um interesse especial na sua vida e quer repartir com você todas as coisas que Ele tem. Todas as coisas que Ele tem, Ele quer repartir com você. Mas a gente que não percebe, mas a gente muitas vezes não tem tempo para conversar com Deus, nem para falar com Ele, né? Nem para momentos de comunhão com Ele. E Deus está ali e pergunta: onde está você? Onde está você? Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, ó Pai, porque de forma tão amorosa e tão, Pai, maravilhosa, nós temos recebido das Tuas bênçãos, ó Pai. E muitas vezes nós não temos reconhecido essas bênçãos, ó Pai. Nós estamos cercados de, muitas vezes, problemas, ou de tarefas, de trabalho, de atividades, ó Pai, que não temos tido tempo suficiente para termos comunhão contigo, ó Pai. Mas o Teu prazer diário, Teu prazer, ó Pai, é que os Teus filhos tenham comunhão todos os dias, ó Pai, contigo também, Senhor. Tem essa intimidade de estar conversando, de estar falando com o Senhor, ó Pai. E, Senhor, ensina-nos, ó Pai, que realmente o Senhor, Pai, realmente está na nossa vida, habita em nós, quando nós o temos como nosso Senhor e Salvador, através de Jesus Cristo também, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque essa vida nos foi dada, Pai, e toda a herança dos céus também, Pai, já foi nos prometido também, Senhor. E nós temos a confiança, Pai, porque essa é Tua palavra e ela vai se cumprir na vida dos Teus filhos também. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida também, ó Pai. E que daqui para frente, Senhor, nós como igreja, nós como Teus filhos, nós como Teu povo, possamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, ó Pai. E, Senhor, nós temos hoje mesmo, Pai, marcado um tempo contigo, todo dia, Pai, de termos essa comunhão íntima contigo, Pai, o qual o Senhor tem procurado na vida dos Teus filhos também. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado, Senhor. Até aqui nos tem abençoado, Senhor. Nós oramos ao Pai agradecidos mesmo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos participar da ceia agora, né? Então, ceia é aquele momento, né, que muitas vezes Jesus, ele via os discípulos tão cansados, né, e famintos também, e a ceia era um prazer, né? Então, muitas vezes Jesus se apresenta preparando uma refeição, preparando uma ceia com seus discípulos também. E assim também Ele faz conosco, tá? Ele dá-nos uma refeição espiritual, para que nós possamos realmente nos fortalecer e nos consagrar novamente. Muitas vezes ficamos tão cansados pelo caminho, né? Que Deus quer refazer as nossas forças também. A ceia do Senhor é isso. Ele é o próprio Jesus que quer sentar com você à mesa e chama você: venha para a ceia, meu filho. Venha participar da ceia. E a ceia tem um significado espiritual muito grande, por tudo aquilo que Jesus já tem feito por cada um de nós. E nós precisamos sempre estar em memória de Cristo mesmo, de tudo aquilo que Ele fez por nós, em amor a Ele, chegar na ceia também e realmente temos aquele coração agradecido. Arrependido se nós temos realmente nos afastado dEle, nós temos nos esquecido dEle. Esquecido de ter essa comunhão com Ele. Então hoje eu quero convidá-lo a participar dessa ceia também. Todos são convidados, mas se você ainda não tem essa certeza daquilo que Cristo fez por você, se você não tem a certeza disso ainda, tá? Ainda espere um pouco. A vontade dele é que você participe, mas espere um pouco, porque isso tem um significado. Não tome a ceia de qualquer jeito, como se fosse somente uma cerimônia, tá? Mas realmente faça um exame no seu coração mesmo. Faça um exame, a palavra de Deus diz isso, né? Faça um exame, examine-se o próprio coração. Mas não tome a ceia de qualquer jeito, não. Tá? Se você tem alguma coisa que você precisa acertar com Deus, com o irmão, com uma pessoa, com o teu próximo, né?
tá? E que te impede dessa comunhão, tá? Então você deve realmente orar ao Senhor. Ore ao Senhor mas não sai, não, já tomei a ceia, agora já fui perdoado. Não, acerte com o seu irmão, acerte com aquela pessoa que realmente está te impedindo de ter essa comunhão com o Senhor. Acerte as coisas, tá? Então venha e participe. É um convite, a ceia é um convite. A ceia é um banquete espiritual que Deus tem preparado para nós. Eu quero que você agora se prepare pessoalmente para participar da ceia. Esteja um momento de oração, de examinar o seu coração, deixar o Espírito Santo falar com você, se arrepender dos seus pecados, se você realmente tem cometido algumas coisas que realmente você reconhece e o Espírito Santo está te mostrando, peça perdão, acerte as coisas com Deus e depois venha e participe da ceia. Amém? Vamos orar, cada um orando e se preparando para participar dessa ceia. Que temos essa ceia, Pai, para que nós possamos, Pai, ter com gratidão no nosso coração as coisas mais essenciais, Pai, da vida com Deus mesmo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui no nosso coração, Senhor de alegria, realmente os meus pensamentos não são características, coisas que tem feito, Pai. Quero participar dessa perdoa-me, Senhor. Uma coisa que eu tenho ferido também, ajuda-me a acertar, ajuda-me a corrigir. Abençoe essa comunhão desta manhã, abençoe essa igreja, traz teu povo cada vez mais consagrado e recebendo com alegria, com adoração, tudo aquilo que o Senhor tem feito mesmo. Obrigado, Senhor. Queria convidar você que tem orado, venha aqui à frente e vamos tomar a ceia do Senhor. Este é meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá a paz.
14 de setembro, isso, né? Era 14, se não me engano. Segundo domingo de setembro, pastor Rodolfo, de Diadema, ele vai estar conosco. E às 9h30, no horário da EBD, ele vai estar apresentando o projeto de... Ele está indo para o Japão, ficar um tempo no Japão, junto com o pastor Seide. E ele vai apresentar esse projeto para a nossa igreja no horário da EBD, às 9h30. Então, se você quer saber mais detalhe, venha um pouco mais cedo. E no horário do culto, às 10h30, ele já não vai mais falar sobre isso, ele vai estar pregando a palavra mesmo, tá? E todo mundo está convidado para participar desse projeto junto com ele, conhecer os detalhes e também poder orar especificamente pelo que está acontecendo lá, pelo que Deus tem colocado no coração do pastor Rodolfo. Mais algum aviso? A oferta. Assim, a gente está levantando essa oferta para Taquefo no envelope vermelho, e tínhamos no começo a ideia de que em julho deveria estar tudo fechado para fazer a compra do prédio em Taquefo. No entanto, a negociação ainda não está terminado lá. Estão conversando com o Cílio, com o proprietário do imóvel. Estão ainda negociando como vai ser feito o pagamento, e ainda nós não temos um prazo para quando enviar o dinheiro para lá. Então a gente continua fazendo a campanha. Nós, como igreja, já demos a resposta para o concílio que nós vamos ajudar, e na junta de ontem a gente fixou uma meta de R$10.000 da igreja de Campinas, com as ofertas de Campinas, está enviando para essa compra do imóvel em Taquefo, né? Outras igrejas também já estão envolvidas, muitas já responderam que também vão participar. A semana passada o pastor Daniel estava aqui com a gente, e ele nos deu a informação de que, juntando com o que várias igrejas já se propuseram a ajudar, né, já tinha 100 mil levantado. A nossa igreja ainda não estava contando nesse bolo. Então, acredito que já tem garantido 110 mil. Falta ainda um pouquinho. A gente precisa de em torno de R$600 mil para comprar esse prédio. Mas ainda tem outras igrejas que ainda não falaram nada. E Deus ainda tem tocado em muita gente, em muitos corações, para esse projeto dar certo, né? E temos ainda algum tempo para isso. Então, até quando a gente conversar de novo com o pastor Daniel, para saber quando que vai ser enviado o dinheiro exatamente, a gente ainda vai estar levantando a oferta aqui. Se Deus tocar no seu coração para você mandar um dinheiro para essa compra, pode usar o envelope vermelho. Amém? Lembrando de mais uma coisa? Não? Eu falei no início que eu estava como instrutor do curso de informática. Se vocês tiverem algum computador que queiram aposentar, pode ser um desktop, pode ser um notebook, não importa, que vocês queiram desfazer, ou se vocês conhecerem alguém que queiram se desfazer de algum computador, a igreja está aceitando. Nós havíamos recebido 2 computadores usados, mas que poderiam ser usados, mas nós estamos substituindo o que nós tínhamos, porque começou a dar pane em algum computador. Então, por isso, se vocês tiverem algum computador velho que queiram, não use mais, por favor, nós estamos aceitando, tem que funcionar. As máquinas que nós temos hoje, vocês podem olhar, está aberta a sala, vocês podem olhar isso aí. A memória, vamos falar, a placa-mãe, a memória, já nem existe mais hoje. Então não tem nem como trocar a peça. Mas assim, funciona ainda, precariamente, mas funciona. Começamos a usar a internet,
Eu até brinquei com os alunos, né? Falar, se uma lesma apostar corrida com a nossa internet, ela corre o risco de ganhar a corrida, né? Então é essa a situação. Então, se vocês tiverem um computador usado, queiram desfazer, ou alguém queira doar isso para a igreja, nós estamos aceitando isso. Obrigado. Lembrando desse curso, 30 de agosto. Último sábado de agosto vai ser a formatura dessa turma que tá com o Sérgio, com a Quiminha hoje. E todos estão convidados, vai ser um sábado à tarde. Tem definido horário já? Não, né? Mas deve ser à tarde, no meio da tarde. Todos estão convidados. Se você quiser trazer pessoas também, fica à vontade, né? Geralmente todos os pessoal que participa do curso traz família, traz os netos, né? Traz vizinhos e tal. E normalmente esse pessoal também já traz novos alunos para o outro curso, próximo curso, né? Que vai ter. Mas se você quiser também, se você tem alguém que tem interesse em fazer o curso também, converse com a Quimê, com o Sérgio. Não sei como é que está a lista de espera ainda, que temos vagas limitadas, né? E o curso é totalmente gratuito, né? Então é isso. Vamos almoçar então?